Iniciamos, meus filhos, com a quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, o tempo no qual nós somos convidados à penitência, à oração e ao jejum. Qual é a razão pela qual nós fazemos penitência durante a quaresma? Nosso Senhor nos responde no Evangelho: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. O noivo nos foi tirado. E nós não voltaremos a encontrar o noivo se nós não fizermos jejum, se nós não fizermos penitência, não nos entregarmos à oração. Porque se nós não nos dermos a estas práticas, meus filhos, o diabo irá nos enganar, o mundo irá nos fascinar e a nossa carne irá nos trair. De tal maneira que, se nós quisermos voltar a ver o noivo, a nos unirmos ao noivo, nós precisamos fazer penitência. Quando nós voltaremos a ver o noivo? No céu. Por isso, a nossa caminhada rumo ao céu é uma caminhada penitencial. Não só durante a quaresma, claro que não, ao longo de todo o ano. Só que como o ano é muito grande, são muitos dias, muitos meses, então a Igreja nos propõe períodos fortes de penitência, para nós nos lembrarmos, durante esse período forte de penitência, que nós devemos levar uma vida penitencial, termos uma vida de jejum, oração e penitência. O fato, porém, é que o tempo penitencial não é um tempo no qual nós buscamos o sofrimento porque gostamos de sofrer. Qual é a razão do nosso jejum? Qual é a finalidade? Aquilo que está na primeira leitura de hoje. A finalidade do nosso jejum é este: acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Ou seja, a nossa penitência serve para nós rompermos a sujeição que nós temos ao pecado, ao diabo, que nos leva à injustiça para com o nosso próximo. Quantas injustiças nós cometemos com a pessoa com a qual nós convivemos? Negamos muitas coisas ao nosso próximo, sejam aquelas coisas maiores, como por exemplo um socorro financeiro, um socorro na hora da saúde, na hora do luto, sejam as coisas mais simples. Negamos sorriso para as pessoas, negamos a nossa saudação, a nossa gentileza, negamos às pessoas a nossa oração. Sejam as injustiças para com Deus. Se nós não quebrarmos as sujeições ao pecado que nós estamos submetidos, nós seremos injustos com Deus e continuaremos a negar a Deus aquilo que Ele tem direito. E o que é que Deus tem direito? A tudo. Por isso, a Deus nós precisamos entregar a nossa vontade. Porém, nós nunca entregaremos a nossa vontade a Deus se nós estamos sujeitos, ou seja, estamos com a nossa vontade debaixo de uma outra vontade, seja a vontade do diabo, seja a nossa própria vontade, seja a vontade do mundo. Por isso, o nosso jejum, a nossa penitência, ela só será eficaz se nós tirarmos a nossa vontade debaixo das outras vontades e colocarmos debaixo da vontade de Deus. Se o nosso jejum não nos leva a nos unir à vontade de Deus, então ele não serve para nada. Ele é fonte de vaidade, orgulho, como foi para os fariseus, e Jesus tão bondosamente denunciou isso na cara dos próprios fariseus e nos denuncia também. Se o nosso jejum não nos leva a nos unirmos a Deus, ele não tem valor. Por isso, meus filhos, peçamos nesta quaresma: Senhor, me revele a tua vontade. Senhor, me mostre o que queres e me dê a força para realizar aquilo, mas me mostra com clareza. Eu não quero ter medo da tua vontade.
Eu não quero ter medo de fazer o teu querer, porque somente a tua vontade é libertadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.